Bom, mas o Reino Unido registrou hoje a primeira morte de um paciente infectado pela variante Ômicron do coronavírus. A informação foi confirmada agora há pouco pelo próprio primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. A informação aqui na CNN você acompanhou com a nossa correspondente em Londres, Denise Odorici. Nós ainda não temos, porque não foi divulgado o perfil do paciente, nem se tinha tomado vacina, quantas doses contra a Covid. Nós vamos falar um pouco mais sobre o espalhamento dessa variante, de que forma isso impacta o mundo, o Brasil também. Para isso, vamos conversar com Flávio Fonseca, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Doutor, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, Luciana. Muriel, um prazer. Doutor, nós ouvimos aí agora há pouquinho o ministro Marcelo Queiroga falando que não é correto punir os países que estão identificando com competência a circulação nos seus territórios da variante Ômicron. Agora chega a informação, nós não temos detalhes ainda, porque o governo britânico não forneceu, sobre a morte da primeira pessoa infectada com essa variante. Quantos anos, se tinha doença pré-existente ou não, se já tinha sido infectada por outra cepa, se tinha tomado a vacina ou não tinha tomado a vacina. Qual é o nível de precaução que nós devemos ter aqui a partir da declaração do ministro, que dá indícios de que não pretende impor nenhuma restrição extra a pacientes e passageiros que venham de países com a variante, e agora com a confirmação dessa primeira morte de alguém infectado pela Ômicron? Então, Rafael, eu acho que o mais importante é a gente salientar, né, a intensificação daquelas vamos dizer assim, os 4 pilares que a gente utiliza no combate da pandemia, desde o seu início ou desde que a gente tem vacinas disponíveis, né? O pilar central é efetivamente a vacinação. A gente precisa reforçar, o Brasil tem números muito bons de vacinação, mas é preciso avançar, inclusive em bolsões onde ainda não há vacinação percentuais adequados, né? Hoje o Brasil, no global, nós temos cerca de 60% a 70% da população vacinada, mas a gente tem que aumentar, inclusive focando no reforço, né? Já foi identificado, já foi mencionado por pesquisadores no exterior que o reforço vai ser muito importante para o combate a essa nova variante. E os outros 3 pilares são aquelas ações não farmacológicas que a gente chama, né? É o distanciamento social, agora mais importante do que nunca, a utilização de máscaras e, se possível, evitar aglomerações. Então, não há nenhum novo segredo, né? Nenhuma nova ação em relação à Ômicron. A gente tem que reforçar as ações eficazes já conhecidas. Doutor, bom dia. Luciana falando. A gente acompanhou agora também no Reino Unido, com a nossa correspondente Denise Odorici, que a variante Ômicron já corresponde a 40% dos casos por lá e que nos próximos dias ela vai superar a Delta já, isso muito rapidamente. O ministro Marcelo Queiroga fala agora dos nossos 11 casos aqui no Brasil e diz também que possivelmente teremos mais casos já por aí. A gente já pode falar em transmissão comunitária bem perto, nos próximos dias? A gente ainda não tem essa definição no contexto brasileiro, né? Mas ele certamente se tornará realidade, né? Até pelo que a gente aprendeu em relação às variantes anteriores, a rapidez com que ela se dissemina. E considerando, existem 3 perguntas principais em relação à Ômicron, se ela realmente se dissemina mais rápido, se ela é resistente à vacinação, né, aos anticorpos e às células de defesa geradas pela vacinação, e se ela causa infecções mais graves ou mais leves. Então, essas são as 3 grandes perguntas. Em relação ao potencial de disseminação, talvez seja dessas 3 perguntas a que tem mais indícios nesse sentido, de que ela realmente se dissemina com muita violência, com muita rapidez, né, a palavra mais correta. A gente já tem transmissão comunitária na Europa acontecendo, e eles foram muito eficazes em detectar a presença da Ômicron e a disseminação da Ômicron dentro dos países. O Brasil hoje a gente tem 11 casos não de transmissão comunitária, todos eles vinculados a pessoas que viajaram, mas eu acho que é só uma questão de tempo até que a gente consiga passe a detectar a transmissão comunitária também no Brasil. Como o próprio ministro mencionou, embora a variante tenha sido detectada no início de novembro, é bem possível que ela já estivesse em circulação em vários países
possivelmente no Brasil também até antes disso. Então, há uma fluidez muito grande nos dados. A questão, a transmissão comunitária nos países que já notificaram a presença da Ômicron, portanto, é uma questão de tempo. Doutor, o primeiro caso dessa variante Ômicron foi detectado na África do Sul no fim de novembro. De lá para cá são mais ou menos aí 3 semanas e agora a gente tem a confirmação da primeira morte da Ômicron. Isso pode ser um recado de que talvez a Ômicron não seja tão letal? Então, Muriel, talvez sim. Daquelas 3 perguntas que eu mencionei, essa talvez seja a questão que, por enquanto, nos traz mais esperança. De fato, as autoridades sanitárias, principalmente na África do Sul, têm mencionado que a maior parte dos casos que estão sendo detectados no país são casos brandos, leves, em pessoas jovens, né? Principalmente pessoas não vacinadas ou com o regime incompleto de vacinação. Isso tem se repetido também em outros países, nos países europeus que já contam com transmissão local, comunitária, ou seja, casos eles são brandos, normalmente não estão associados à hospitalização. Obviamente, nós estamos num momento muito inicial, né, dessa monitoria, né, do entendimento dessa nova variante. É preciso aguardar mais um pouco, mas essa condição de gravidade e do que tem sido relatado em relação aos pacientes que tiveram infecção pela Ômicron, ele é um dado que nos traz um certo alívio, mas sempre é bom mencionar, é bom salientar que nós precisamos aguardar mais tempo, né? Ainda é muito pouco tempo para a gente ter esse dado. Lembrando que os casos graves, eles costumam acontecer num período mais tardio, às vezes de 30, 40 dias, então há ainda assim lacunas de conhecimento, mas esse indício ele é positivo até o momento. Doutor, quando é que a gente vai saber se as vacinas são eficazes contra essa variante, se é preciso 1 dose de reforço, 2 doses de reforço, se o que foi aplicado já é suficiente, inclusive aqui no nosso caso, né? Porque a gente teve uma combinação enorme de vacinas, então quem tomou 2 Coronavac toma um reforço da Pfizer, teve gente que tomou AstraZeneca, na hora de tomar a segunda da AstraZeneca não tinha, tomou Pfizer, Janssen, 1 dose, depois 2 doses, o reforço geralmente sempre com a Pfizer. Vai demorar para a gente saber se essas químicas todas, essas misturas todas de fabricantes fazem efeito contra a Ômicron ou não? Então, Rafael, a gente já sabe, já existe dados, né? Alguns dos fabricantes de vacina, os mais importantes do mundo inteiro, já estão fazendo estudos de verificação da eficácia em relação à Ômicron e nós já temos alguns dados tornados públicos. Já grupos de virologistas no mundo inteiro também já tornaram públicos alguns dados em relação à eficácia dos anticorpos gerados pelas vacinas ou a infecção prévia por outro variante. E o resultado que se tem até o momento é que, sim, existe uma queda na proteção conferida por esses anticorpos, comparando-se a Ômicron em relação às variantes anteriores. Ela parece, sim, ser capaz de afetar a eficácia da vacina de uma forma mais intensa do que para outras variantes. Ainda assim, as vacinas, os anticorpos gerados pelas vacinas ou pela infecção prévia, eles são eficientes vamos dizer assim, em bloquear parte da ação da Ômicron. O que se tem até agora são dados numéricos, são quedas numéricas. Então, por exemplo, se você tem uma vacina que tem 95% de eficácia contra as variantes originais, ela cai para 90% quando o teste é feito com a Delta. E com a Ômicron, isso pode cair para 85%, 80%. Então, todas as vacinas até o momento continuam eficazes contra a Ômicron. Os indícios apontam nesse sentido. No entanto, há uma queda nessa eficácia. E a Pfizer, até ela já fez um estudo que vai além disso, mostrando que a dose de reforço foi importante para tentar minimizar esse efeito de queda da eficácia causada pelas dezenas de mutações que essa nova variante apresenta nas proteínas da superfície dessa nova cepa, né, desse novo vírus. Nós conversamos aqui com o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Flávio Fonseca. Muito obrigado pela entrevista, bom dia de trabalho, até a próxima. Obrigado a vocês, bom dia a todos, um prazer. Obrigada, bom dia. Obrigada.